uma noite fria e enegrecida, a casa em Gary, Indiana, permanecia imóvel, como um predador à espreita, esperando a chegada de suas presas. Ali, onde sombras pareciam dançar no silêncio, uma família despreparada entrava em uma história que em breve se tornaria um dos casos mais obscuros já documentados por autoridades e especialistas do oculto. Era o início de uma longa descida ao horror. A residência em si era antiga, quase se desfazendo sob o peso de histórias ocultas e segredos que pareciam corroer suas fundações. Quando LaToya Ammons e seus filhos cruzaram a porta, uma quietude antinatural os envolveu, uma espécie de vazio que parecia engolir o som e congelar o ar. A princípio, foi apenas uma sensação estranha, algo que se poderia atribuir ao cansaço da mudança. Mas na primeira noite, a casa deu sinais de sua verdadeira natureza. Passos ecoaram no corredor, pesados e ritmados, como os de uma criatura vagando pelas trevas. Os ruídos avançavam em direção aos quartos das crianças e sempre que LaToya se levantava para investigar, tudo se calava num silêncio ameaçador. Dias se passaram e a presença que habitava aquela casa começou a ganhar ousadia. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam sem explicação e uma densa névoa de terror tomava conta do lar. Mas o verdadeiro terror se manifestou nos próprios filhos de LaToya. O mais novo começou a sussurrar com algo invisível, suas palavras baixas e urgentes, como se dialogasse com uma entidade que só ele enxergava. O segundo, um garoto de olhos vidrados e expressão vazia, passou a ter ataques violentos e de força descomunal, arremessando objetos e avançando sobre quem tentava contê-lo. Mas o mais assustador era o filho mais velho, que em um certo momento, diante de olhos incrédulos, desafiou as leis da gravidade, caminhando de costas pelas paredes até o teto, como um boneco retorcido guiado por um poder além da compreensão humana. Este evento foi testemunhado por assistentes sociais e enfermeiros que, mesmo céticos, ficaram tomados pelo pavor e horror da cena. Documentos oficiais relatam a visão de olhos que queimavam em uma raiva estranha e primitiva, um lampejo de algo mais antigo que o próprio tempo. Perplexos e assustados, agentes da lei e até o próprio departamento de polícia de Gary foram mobilizados para investigar a morada maldita dos Ammons. Durante as investigações, as autoridades documentaram fenômenos que jamais esperariam testemunhar. Um líquido pegajoso, com odor ácido e nauseante, escorria pelas paredes como se a casa estivesse sangrando por uma ferida invisível. Os policiais relataram terem sido empurrados por uma força invisível e sentiram uma opressão insuportável, como se o ar ao seu redor estivesse impregnado de algo que consumia suas próprias energias. Era como se aquela casa fosse um nexo, um ponto de contato entre o mundo dos vivos e o das sombras. Quando finalmente a Igreja Católica interveio, enviando um sacerdote para realizar um exorcismo, o ambiente se contorceu em uma batalha entre luz e escuridão. O padre, de rosto pálido e expressões de agonia, descreveu a sensação de uma presença que transcendia os limites humanos de compreensão. Aquilo não era uma mera entidade, afirmou ele. Era como se o mal tivesse tomado forma e substância, rindo e zombando de nossa frágil humanidade. O exorcismo foi realizado, mas até hoje, os que ousam cruzar o limiar daquela casa sentem um frio cortante e um pressentimento de que algo ali persiste, como se aquela morada fosse mais do que madeira e concreto, como se fosse um portal vivo e pulsante que nunca se fechou completamente. Dizem que uma energia obscura, insaciável, ronda o lugar, aguardando o retorno de outra alma desavisada para satisfazer seu apetite insaciável. E a pergunta permanece: o que realmente espreita
eternamente faminto, naquela morada amaldiçoada.